Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Giovanni, vamos recebê-lo. Pastor Henrique vai orar por ele. Pastor Henrique orando para que Deus use mais uma vez o seu servo. Vamos receber pastor Giovanni com bem-vindo caloroso, digamos, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus amado, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Ó Deus, agora nós vamos ouvir a tua palavra. Toma teu filho em tuas mãos, usa ele mais uma vez, ó Pai amado, para falar conosco através da tua palavra. Enche o nosso coração nesta noite do teu amor e do teu temor. Pai, fala profundamente aos corações. Ó Deus, eu te peço também que o Senhor alcance aquele que precisa de salvação e salva nesta noite para a glória do teu nome. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria poder começar cantando, fazendo um repente como nosso irmão Manuel Albertin, mas não vai dar para mim não. Não dá para mim não, vou errar tudo aqui, então vamos ficar, cada um permaneça naquilo para que foi chamado. Com alegria eu retorno a essa casa e eu louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Zé Cardoso. Deus continue abençoando o senhor, Deus continue abençoando o seu ministério, sua família. Também minha palavra de saudação ao pastor, presidente de honra, pastor Manuel Cardoso. Deus abençoe, alegria poder estar aqui com os irmãos nesta noite. E pastor Henrique, pelas tratativas, toda a condução do processo, Deus abençoe. Alegria poder rever esta igreja. Também, por misericórdia de Deus, tenho vindo aqui algumas vezes repetidas. Eu disse num retiro com os adolescentes que esta igreja está no meu coração. Aliás, pastor, foi um trabalho excepcional, o trabalho de adolescentes, o retiro, e tanto o irmão Rodrigo quanto a irmã Elisângela. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Alguns estão rindo porque estão lembrando de algumas situações que foram engraçadas, mas amém. Vocês estão perdoados todos em nome de Jesus, viu? Amém, amém. Muito bem. Quantos estão sedentos e famintos por continuar ouvindo Deus falar? Digo amém. Quero então pedir a gentileza de você abrir a palavra do Senhor na carta escrita aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 37 até o 39. Hebreus, capítulo 10. Vamos começar do verso 36. Já foi um texto lido essa noite, mas vamos repetir, ele é curto. Hebreus 10, 36 diz o seguinte: porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, repita, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quantos recebem essa palavra? Digo amém. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Vamos ser objetivos e refletir na palavra do Senhor nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela vida e a existência do trabalho aqui nessa igreja em Boiúna. Também com alegria rever os irmãos de Camorim, Deus abençoe. E parabenizar também pelo trabalho do Conjunto Esperança. Deus abençoe pelos 51 anos do trabalho do Conjunto Esperança. O título não poderia ser, o tema dessa festividade, desse encontro, não poderia ser mais oportuno. A ideia da fidelidade, o justo viverá da fé. Eu não sei exatamente o que abordou cada um dos que me antecederam. Eu vi nomes fortes na arte de divulgação. E também quem vai me suceder. Mas eu poderia considerar, por exemplo, a primeira parte do versículo principal, que embasa o encontro dessa noite. O justo, aquele que é justificado por Deus. Porque o justo não é o certinho, não é o que consegue fazer tudo bem feito, que nenhum de nós consegue sem a ajuda do Senhor Jesus.
Então, o justo a ser considerado nesse versículo é aquele que é justificado pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quantos são justificados por Cristo? Digam amém. Amém. Ou poderíamos observar a segunda parte desse texto que diz que esse justo viverá da fé. E a fé, o original, a palavra original grega da fé aqui dá uma ideia de fidelidade. Não necessariamente aquilo em que eu acredito. A fé aqui não diz respeito a uma expectativa que se assemelha, se emparelha e dá mãos para caminhar com a esperança. Não. A fé nesse texto tem a ver com fidelidade. O justo viverá da sua fidelidade. É mais uma decisão do que uma expectativa. É mais um comportamento do que uma certeza de alguma coisa. O justo viverá da sua fidelidade. Mas eu quero, e eu pedi aos irmãos para repetirem, eu quero considerar a parte que vem depois. O justo viverá da fé, e se ele recuar? Se ele recuar, diz o Senhor Jeová, a minha alma não tem prazer nele. Se ele desistir, a minha alma não tem prazer nele. Se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Nós estamos sendo exigidos nesse tempo do fim, estamos sendo exigidos para um comportamento de perseverança, para um comportamento que exige continuidade. Eu abri aqui por curiosidade, porque eu disse aos irmãos que o justo viverá da fé é o mesmo que dizer o justo viverá da sua fidelidade. E eu abri aqui no dicionário Aurélio o significado de fidelidade: qualidade de fiel, de leal. Escute: constância, firmeza nas afeições, nos sentimentos, perseverança, observância rigorosa da verdade e da exatidão. Tem outros textos que podem contribuir com esse, que nós lemos em Hebreus, também em Hebreus capítulo 6, eu vou abrir para os irmãos. Hebreus capítulo 6 diz assim nos versos 10, 11 e 12: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho, da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis, ou seja, dá uma ideia de continuação do trabalho. Mas desejamos, diz o verso 11, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Cada um de vós, tá bom até aqui, cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Eu ainda quero apresentar aos irmãos Efésios capítulo 6, verso 13. Efésios 6, 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Continuar firmes. Acabei tudo, terminei o trabalho. Não, agora acabei, venci o inimigo, acabou, me revesti da graça, do poder, do conhecimento, agora chega, agora vou relaxar, descansar, tirar férias. Não, o nosso descanso não é aqui. Depois de você perceber que já cumpriu uma etapa, já cumpriu uma meta, continua firme. Glória a Deus. Porque se a gente recuar, o justo viverá da fé, mas se ele recuar. Ora, se Deus inspira alguém para escrever uma carta aos Hebreus,
com esse texto, isso sugere o seguinte: que o justo, aquele que vive da fé, será inevitavelmente, em algum momento, alvejado naquilo que acredita e na maneira como se comporta, para que não chegue até o fim. Meu Deus. Já foi justificado, já foi lavado pelo sangue, já foi remido pelo sangue, já teve os pecados perdoados, mas se ele recuar, ou seja, ainda existe a possibilidade de recuar. Meu Deus. E aí, em algum momento, alguém orou aqui no início do culto: abençoa o pregador, Senhor, e confirma no coração dele a palavra que o Senhor reservou para essa noite. Eu segurei essa frase e disse: Senhor, confirma mesmo, confirma. E aí, quando o querido cantor Emanuel de Albertin falou aqui que teve em algum momento recente vontade de largar tudo e ir lá para o mundo, se o senhor não abrir a porta, se o senhor não fizesse, eu largo tudo e vou cantar lá fora. Ali o Espírito Santo testificou no meu coração no dia seguinte: é essa a palavra que tem que ser para essa noite. Glória a Deus. Porque, irmãos, o sentimento do servo do Senhor, ou o pensamento dele, não foi privilégio dele. Eu não vou nem perguntar aqui, mas eu tenho certeza que se perguntasse, muitas mãos se levantariam, inclusive no púlpito, para dizer: eu já tive vontade de largar tudo. Quando eu tinha 17 anos e era diácono, eu duvidei da existência de Deus. Eu já era diácono na casa do Senhor, mas eu pensei: será que isso tudo é verdade mesmo? E se a gente não estiver perdendo tempo? E se isso tudo for uma grande mentira? Meu Deus. E se negócio de Deus? Mas será que ele é sério mesmo? Mas pensar isso aos 17 anos, na condição de adolescente, é uma coisa. Agora, ter vontade de desistir, como eu já tive depois dos 40, na condição de pastor, aí é uma outra realidade. Meu Deus. Então, enquanto eu prego para você, eu estou pregando para mim novamente, nós todos dizendo: aleluia, não desiste, vai até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Porque a coroa será entregue, porque a vida eterna já foi plantada em nossos corações, mas a coroa será entregue para aqueles que chegarem ao final, para aqueles que cruzarem a linha de chegada será entregue a medalha. Então escute, não importa se você começou bem, não importa se você vai bem no primeiro terço da jornada, no segundo terço, na metade, a questão é a seguinte: nós só seremos coroados se nós chegarmos até o fim. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu acabei a carreira, concluí a carreira, mas eu guardei a fé. Glória a Deus. Combati o bom combate, concluí a carreira, mas eu guardei a fé, a fidelidade em Deus. É exatamente isso que a gente não pode deixar de lado. Glória a Deus. E aí eu fiquei me perguntando o seguinte: por que tem pessoas que não chegam até o final? Deixa eu perguntar aqui os irmãos, eu vou perguntar aí também, mas só para você ter uma ideia do quanto é real e importante esse assunto. Eu louvo a Deus pela escolha do tema para essa festividade, ainda mais em tempos de pandemia, irmãos, porque a pandemia que ainda não foi embora, a máscara está liberada, graças a Deus. Eu estou arriscando não usá-la, mas estou vendo alguns aqui que preferem usar, amém. A pandemia ainda não zerou, e já temos um novo problema instituído no mundo, que é uma guerra que a gente não imagina como é que termina. Está lá as negociações,
estão lá. E a questão sempre vai ter um caos. Então, depois de uma coisa dessa, confusão dessa, 2 anos lutando, chorando, perdendo gente querida, em algum momento dá vontade. Eu vou dizer uma coisa que assim, só eu pensei. Não vou dizer que aqui ninguém tem pensado nisso. Eu vou confessar um pecado aqui publicamente. Porque quando eu vi um irmão, um querido, um amado, uma preciosa da casa do Senhor, de Madureira, cadê? A irmã foi embora de Covid. Eu falei, Jesus, não, essa irmã, meu Deus, tanta gente ruim para morrer. Deus que me perdoe. Que nós não somos, quem vai me selecionar? Não, tu tem que morrer, porque você é vacilão, ele não, ele é bom. Mas eu falei assim, poxa, mas aí estou lembrando a expressão de mamãe, a gente ruim não morre. Mas meu Deus, puxa vida, poxa, podia ter descansado já, mas aquela irmã fulano de... Em algum momento a gente, Senhor, não sei, não entendo, como pode, por quê? E quando você não entende, você não consegue resposta para as suas perguntas, dá uma vontade de largar tudo. Quer saber? Você não vai me responder não, né? Pensa, Daniel, primeiro dia, você não vai me responder não? Porque eu passei por 3 reinados, eu servi a 3 impérios diferentes. A experiência, a cova dos leões não dá conta. Os meus amigos na fornalha não dá testemunho suficiente. Você vai demorar esse tempo todo, já tem 10 dias que estou lhe clamando, o senhor não responde. Já estamos há 15 dias e o senhor está em silêncio. Eu já estou em 20 dias, até agora nada. Acabou para mim. Já deu por hoje. Deu de história. Não, senhores. Glória a Deus. E aí, o que a gente não sabe, quer dizer, Daniel não sabia, a gente sabe por causa dos registros, é que desde o primeiro dia em que ele estava clamando, Jeová já estava assistindo tudo, já estava ouvindo tudo. Glória a Deus. Então escute, ele pode estar em silêncio a teu respeito. Ele pode não ter cumprido tuas vontades. Ele pode não ter atendido as suas expectativas. Ele pode ter lhe surpreendido. Ele pode ter feito como você não preferia. Mas ele não te abandonou. Glória a Deus. Porque ele diz o seguinte: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Então a gente é que o abandona. Agora sim, se você, Giovanni, se você quiser ir comigo até o final, nós vamos juntos até o final e eu não te abandono. Glória a Deus. Sob nenhuma circunstância. Nos dias que você estiver ruim, triste, nesses dias, calado, cabrunhado, não quer falar comigo, eu te entendo. Meu Deus. Está de mal comigo, não é? Está triste, está desapontado, está ferido. Eu te entendo. Só não desiste de mim, porque eu vou te surpreender na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 139 diz: se eu subir aos céus, tu aí estás. Aleluia. Subir aos céus agora, está tudo bem, estou nas nuvens, a vida está boa, estou nos céus. Agora tem outra parte do texto. Se eu descer às mais profundezas do abismo, aí é quando a alma está down, está triste, está pesado, está pesaroso. Foi para o fundo do poço. Ali também tu estás comigo. Glória a Deus. E se eu tomar as asas da alvorada e atravessar até as extremidades do mar, ou seja, eu quero sumir. Tem um dia que eu não quero falar com ninguém, eu quero sumir, ninguém fala comigo, ninguém me telefona, desliga o celular, eu não dou para ninguém, eu quero sumir para o fundo do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Glória a Deus. Se você não desistir de Deus, Ele não desiste de você. Glória a Deus. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir até o fim. Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, repita, se ele recuar. Se ele recuar. Vira para alguém do seu lado e diga: vai até o fim. 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 Pastorzão,
Em qual período você está? Em qual período? Segundo período. Pastor, vai até o fim. Porque o diploma, estou usando como, eu sei que você vai até o fim, estou usando como referência. Porque o diploma de graduação só será entregue para aquele que cursar até o último período. Quantos entendem essa palavra? Digam amém. Amém. E a fidelidade, irmãos? Ele exige de nós fidelidade, independente das circunstâncias, independente de tempo e de espaço. Fidelidade está acima da condição climática. Está muito sol, não gosto do sol, então está muito quente, não, está muito frio. Não, é independente da estação do ano. Fidelidade está acima da condição física. Uma vez eu vi na igreja de Madureira um cadeirante que não podia levantar braços, tinha que ser erguido, louvando a Deus, bendizendo, e o fogo se alastrando na igreja. Eu falei assim: meu Deus, eu posso me locomover, e eu posso levantar mãos sem o pastor precisar mandar. Eu vi aqui o pastor da igreja falando com alguns jovens, adolescentes. E eu quero fazer coro ao Emanuel de Albertim. É bom para você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu levo até hoje, Madureira. Fica tranquilo. E são essas mesmo que vai mantendo a gente no lugar. E aí o pastor me perguntou, em algum momento o presidente me viu. Eu não lhe vi, pastor, o senhor já chegou há muito tempo. Eu falei para ele assim: eu estou aqui desde a primeira. Aí eu segurei, eu ia falar desde a primeira bronca, mas eu segurei. O presidente: não sei como é que está, o homem de Deus está. Mas isso é bom. Agora eu já falei, desculpa, pastor. Jesus, no gabinete só me chama a atenção. Isso é bom para você. É independente das condições sociais, independente das condições financeiras, independente das condições físicas. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Muitas vezes já ouvimos testemunhos de pessoas que vão visitar um canceroso, visitar alguém em estado terminal, e vai tentar levar um pouco de alegria, volta mais alegre do que ele é ministrado, em vez de ministrar. Essas pessoas entenderam o que é fidelidade. E aí, irmãos, nós precisamos pensar por que algumas pessoas não vão até o fim. Pastor Eliel, por que algumas pessoas não vão até o fim? Porque em eu percorrendo o caminho, vamos começar, Giovanni, a jornada, vai até aquele final lá. Cuidado, porque teve gente que não conseguiu. Não conseguiu por quê? Onde é que estão os perigos? Quais são as curvas mais sinuosas? Por que algumas pessoas não chegaram ao final? A palavra de Deus vai nos dando algumas pistas, alguns alertas. Então nessa noite o Espírito Santo nos reuniu para dizer o seguinte: você precisa ir até o fim e reflita sobre por que algumas pessoas não chegam até o fim, para a gente não cometer os mesmos erros. Alguém já disse que o burro aprende com os próprios erros, mas o inteligente aprende com os erros dos outros. Então eu quero observar com os irmãos, e eu não vou me demorar, prometo não me demorar. Eu quero observar com os irmãos por que algumas pessoas não vão até o fim, porque nós iremos. Quantos aqui vão até o fim? Digam amém. Amém. Bem, a carta aos Hebreus foi escrita no ano 63 ou 65 antes ou depois de Cristo, perdão. Essa carta foi escrita para judeus convertidos.
Para quê? Para eles não voltarem ao judaísmo, não voltarem às práticas antigas, e para perseverarem na fé em Cristo Jesus. Primeira razão porque algumas pessoas não chegam até o fim, porque são perfeccionistas. Exigem demais de si. Exigem demais de si. Vou contar um exemplo aqui. Eu me lembro quando eu era adolescente, fui participar de uma maratona em Madureira. Eu era da congregação de Cavalcante. E nós fomos para uma maratona sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu e minha irmã. A minha irmã foi lendo Atos direto, 28 capítulos. Eu, muito perfeccionista, disse, não, eu quero ler e entender cada capítulo. E aí eu não saí do capítulo 5. Chegou o dia da prova. A minha irmã leu, eu falei assim, lendo corrido do jeito que você está aí, não vai entender nada. Eu me exigi demais, adolescente perfeccionista. Não, só se eu fizer tudo corretinho. Fazia questões, perguntas, entendi. Não passei do capítulo 5. Minha irmã leu os 28 capítulos, esmagolada. Fomos para a prova. Eu e minha irmã, com a prova escrita na mão. Era uma prova em grupo. Eu passei uma vergonha absurda. Porque eu, adolescente, pastorzinho de Cavalcante, cantorzinho de Cavalcante, e a irmã dele. A minha irmã respondeu a maioria das questões da prova de Atos. E eu não sabia nada. Porque eu exigi muito de mim mesmo. Escute, tenha paciência consigo mesmo. Sabe que eu já ouvi algumas pessoas dizerem, não, ser crente não é para mim não consigo isso não, pastor. Para mim não dá não. Eu falho muito, esse negócio não é para mim. Ué, nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, filho. Perdoados pelo sangue de Jesus. Agora, Provérbios 4,18 diz o seguinte, a nossa vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não quero aqui fazer apologia ao erro. Ah, está errado, você fica assim mesmo. Não, nós temos que operar a nossa salvação. Temos que ir melhorando dia após dia. Agora, enquanto você não é perfeito, vai tendo paciência, para não desistir na estrada. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la. Então escute, ele vai completar essa obra boa que ele começou em você. Não desiste de si mesmo, não. Vai até o fim. Vira para alguém do seu lado e diga, vá até o fim. Segunda coisa, por que algumas pessoas não vão até o fim? Porque se distraem com excesso de informações. Algumas pessoas não vão até o fim porque se distraem com excesso de informações. Imagine, se eu tenho que percorrer esse caminho, matei um negócio aqui, que bonito, olha que legal. Ele falou assim, não, que sapato bonito. Eu falei assim, deixa eu ver que negócio. Peraí. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses no seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Passou pelo caminho? Esquece. Passou pelo caminho? Esquece isso. Passou para a bandeira bonita? Esquece isso. Porque você tem um foco, tem um objetivo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz que ninguém que milita deve se embaraçar com os negócios dessa vida, porque ele precisa agradar a quem o alistou para a guerra. Glória a Deus. Não se embarace com o excesso de informações para a sua alma. Quer ver uma coisa? Redes sociais. E aí não é só para adolescente não, tá, irmão? Não é só para adolescente não. Eu ouvi Madureira, posso reproduzir aqui, porque o presidente falou Madureira no púlpito, o bispo Abner falou assim, irmão, esse negócio de TikTok, isso aí é do Satanás. Claro, brincando, não estava demonizando a rede social, mas ele disse, porque vai vendo um vídeo e vai vendo outro, você percebe, você ficou um tempo enorme, embaraçado com um negócio, com um detalhe. Assim é na vida. Te magoou, perdoe e deixa para trás. Te afrontou, libera perdão e deixa embora. Te ameaçou, te feriu, libera perdão e deixa, vai que prossegue.
Botou arma na tua cabeça, libera perdão e vai, segue. Porque senão a gente não conclui a jornada. Glória a Deus. E não dá para entrar no céu com bagagem. A gente precisa deixar a bagagem de fora. Aleluia. Terceira razão, porque muita gente não chega até o final, porque se cansam. Eu já vi gente de mais idade cansou. Cadê aquele pastor? Foi tantos anos dirigente de congregação, que ele está onde agora? Cansou, cansou. Não sei o que aconteceu com ele, ele cansou da igreja, da comunidade, cansou dos filhos, largou a mulher, foi para o mundo, cansou. O pastor cansou. Meu Deus. Eu me lembro eu vou citando exemplos do dia a dia para a gente poder para ilustrar bem. Eu fui passar uma sequência de exercícios sobre vozes verbais. Voz ativa, passiva e voz reflexiva. E uma aluna que estava assim, sabe, a Vera, mandando muito bem, excelente, durante a aula, a explanação. Passei uma bateria de exercícios, ela foi bem. Na aula seguinte, eu enchi o quadro, passando mais uma sequência, para fixar bem o conteúdo. A aluna para mim, aí eu percebi que ela estava parada. Não está fazendo. O que aconteceu? Você é da melhor aluna nesse assunto, professor. Hoje não vou fazer nada não. Por quê? Porque hoje eu estou cansada. Como é que é isso? Eu estou cansada. Mas você tem um compromisso comigo. Eu estou cansada. Hoje eu estou cansada. Assim, tá. Não polemizei no dia da prova. Outros que não eram nem tão destaques assim foram proeminentes. E a aluna inteligente que se cansou, achou que os exercícios não eram importantes e simplesmente foi insuficiente na nota. As provas a que você é submetido na vida são exercícios para te capacitar a chegar até o final. Aleluia, glória a Deus. Isaías, está cansado? Se você está cansado, eu libero essa palavra do púlpito para você agora. Isaías 40, versos 29 a 31. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens até poderão se cansar, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que as tuas forças sejam renovadas hoje, aleluia, em nome de Jesus, para você ir até o fim. Glória a Deus. Quarta razão porque pessoas desistem e não chegam até o final é porque elas transgridem princípios. Quer desobedecer, não vai chegar até o final. Porque a pista não é de Jeová. Não foi ele que chamou. A pista considera a pista a eternidade. Não foi ele que chamou para correr. Então, se ele é o dono da pista, ele te chamou para correr, tem que ser do jeito dele. Meu Deus. E alguém que falou nesse púlpito aqui hoje que quem obedece recebe vitória, mas quem não obedece, acho que foi o Senhor de novo. Então o culto foi confirmando a palavra que precisávamos ouvir. Nós precisamos não transgredir princípios. Qual é o exemplo do dia a dia que eu tiro para isso aqui? Meu cunhado, motorista de aplicativo, decidiu me acompanhar durante 21 dias uma campanha de oração para o Congresso Adolescentes Madureira. O congresso lá são 4 dias, acontece de 2 em 2 anos. Nós fazemos 21 dias de oração em 21 congregações do campo, de 10 às 11 da noite. E ele decidiu me acompanhar. Vou te acompanhar, eu vou te levar, não vai gastar dinheiro com Uber nenhum, eu vou te levar. Que maravilha. O diácono na casa do Senhor foi me acompanhando, ainda soltava a voz bradando, tal, expulsando o sono, beleza. Só que meu cunhado teve um problema com o carro, alguma coisa de legalização de documento, algum negócio que aconteceu no meio da jornada. E aí ele, não, dá para ir, tranquilo, dá para ir. Anderson, melhor você vai resolver teu problema, deixa que eu chamo aqui no aplicativo. Não, dá para ir. Para nossa surpresa, naquele dia nós passamos por uma blitz da lei seca.
E o meu cunhado ficou devidamente retido. Teve o carro devidamente retido. Depois resolveu, tá. Daí o Espírito do Senhor ministrou meu coração de imediato. As regras foram feitas para serem obedecidas. As ordens dos mandamentos para serem guardados. Quem quebra princípios durante a jornada não completa os 21 dias. Tem muita gente que não chega até o final porque quer fazer do seu jeito. Escute, não é do seu jeito, é do jeito de quem te alistou para a corrida. Glória a Deus. Provérbios 28, verso 13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quebrou princípio, caiu, o cair do homem, o levantar de Deus. Confessa, se retrata, se recupera, conversa, se arrepende e continua correndo. Aleluia. Só não pare na jornada. Glória a Deus. Por que as pessoas não chegam até o final? Porque o justo viverá da fé, mas se ele recuar. Por que as pessoas não chegam até o final? A quinta razão é porque elas têm os pensamentos limitados. Isso não é para mim, não vou conseguir, já falei isso aqui. Não, esse negócio de ser crente não é para mim, não vou conseguir. Elas têm os pensamentos limitados. Se o seu pensamento, se a sua mente está lhe traindo, se você está duvidando da fidelidade de Deus, eu lhe convido para renovar a sua mente. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, tem essa proposta. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, puro, justo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Colossenses capítulo 3 diz o seguinte: pensai nas coisas que são de cima. Filipenses 4:8, tudo aquilo que é puro, agradável, justo, honesto, de boa fama, se há algum louvor, se há alguma glória, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pare de pensar que Deus não é fiel. Pare de pensar que Deus está brincando com as tuas emoções. Pare de pensar que Ele não te ama. Pare de pensar que Ele foi injusto quando Ele permitiu que alguma coisa acontecesse com você ou um membro da tua família. Nosso Deus é absolutamente fiel e por conta disso merece a nossa fidelidade. Renove seus pensamentos no Senhor. Glória. Quantos creem e recebem essa palavra? Digam amém. Amém. A sexta e penúltima razão, por que as pessoas param? É porque elas não contam com a ajuda do Espírito Santo? Elas não contam com a ajuda do Espírito Santo. Quero retomar o exemplo da aluna. A aluna achou que já sabia o suficiente fazer a prova. Eu disse: eu estou passando esses exercícios para te ajudar, para você fixar. Professor, preciso não precisa mais. Dispensou a ajuda do professor, não conseguiu chegar. Atos capítulo 1, versos 7 e 8, Jesus diz o seguinte para os discípulos. Eles perguntam: Senhor, quando é que vão acontecer essas coisas? Fim do mundo. Jesus responde para eles o seguinte: não vos compete saber o final dessas coisas, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então ele diz o seguinte: essa ansiedade de vocês, quando vai acabar, isso não interessa a vocês, mas vocês vão receber virtude do Espírito Santo. Ou seja, a virtude do Espírito Santo é a capacitação para eu continuar a jornada, porque tem hora que dá vontade de parar, tem hora que não dá, tem hora que o coração aperta, tem hora que dá tristeza, mas o Espírito Santo, quando a gente não está conseguindo caminhar, Ele vem com bálsamo, com refrigério, Ele renova as nossas forças. Eu quero orar ao final dessa preleção por pessoas que estão com as forças se esgotando, se esvaindo, ou com um pensamento dúbio em relação à fé que tem em Deus, para que Deus arrume a casa por dentro. Quantos creem, digam amém. Amém. Sétima e última razão: por que se perdem? Por que as pessoas não param? Por que as pessoas param no meio do caminho? Porque elas se perdem nesse caminho e não consultam o GPS. Vindo para cá, eu percebi que o motorista se perdeu 2 vezes. 2 vezes.
o segundo aqui dentro. Ele voltou, eu como eu não sabia exatamente onde eu estava, eu preferi nem reclamar, mas ele se perdeu e não estava olhando para o GPS. Ele estava conversando no celular com algum parente, podendo provocar um acidente, inclusive. A vontade de dizer: meu senhor, olha aí o GPS, olha aí, tá dando a dica, o mapa está aí. Nosso GPS, nosso guia pessoal, espiritual, é a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu seguir esse caminho, eu não vou errar. Sabe por que tem gente que para no meio do caminho? Porque não consulta o manual. Recorra ao manual. Aqui tem coisa para você. Você, Giovanni, por aí não, por ali. Não é tempo, não é hora, é agora. Vai, faz, libera, perdoa. Não, sim, espera, ainda não. Está na palavra, está tudo na palavra. Se a gente seguir esse manual, a gente não se perde. O desejo do meu coração é que a gente não desista de Deus, porque Deus não desiste de nós. Quero pedir permissão, presidente, para nós ficarmos de pé. Amém. E fazermos uma oração, Senhor. Eu quero inclusive perguntar aqui o seguinte. Sabe, tá vindo uma canção à mente agora. Eu não vou cantar não, só quero que você faça esse fundo. Ele não desiste de você. Tem a música assim? Escute. É possível que aqui nessa noite esteja alguém que até começou a caminhar, mas você parou. Você se encontrou nessa mensagem, se enquadrou, porque você se viu: não, eu sou um daqueles que pararam no meio do caminho, por alguma dessas 7 razões que eu citei, ou alguma outra que você, não, mas eu parei, você se desviou dos caminhos do Senhor. Ou então pode ser que você nunca tenha entrado nesse caminho e você não esteja correndo conosco a corrida para a eternidade celestial. Você não sabe para onde está indo, onde é que vai morar depois que morrer. Se você é alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo e garantir salvação na eternidade, ou se você é alguém que quer voltar e ter os seus pecados perdoados, eu quero orar por você. Eu quero ter o privilégio de orar por você. Se tem alguém para entregar a vida a Jesus, por favor, dê um sinal com a sua mão, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar para que Deus perdoe os teus pecados e te coloque no caminho certo. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Se tem alguém nessa noite, os crentes em Cristo Jesus, levantem as mãos e digam: graças a Deus. Se tem alguém que está precisando voltar para Jesus ou entregar a sua vida, essa é a noite. Se tem alguém nos assistindo nas redes sociais, você quer entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento quando orarmos aqui. Mas se não, que Deus te conceda uma nova oportunidade. Vamos orar ao Senhor por renovações de forças. Escute, Deus não desiste de você, então não desista de Deus. Aos adolescentes que eu vi pipocando no poder no retiro, mas debaixo de uma unção, de uma glória terrível, maravilhosa, deixa eu dizer, as investidas serão até o final da vida de vocês. E vai ter vez, algum momento, vocês vão querer desistir. Lembrem da palavra de hoje, do coordenador geral de vocês. E por favor, não joguem essa bênção fora. Ah, mas não estou sentindo o que eu senti no retiro. Crente não se baseia pelo que sente, crente se baseia pelo que crê. O justo viverá pela fé. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Eu quero te agradecer por essa igreja, quero te agradecer por esse culto, quero te agradecer por esse tema. Nos dá graça, Senhor, para não parar no meio do caminho. Nos dá graça para seguir a nossa jornada até o final. Não nos deixa nos afastar de Ti. Eu faço a oração que eu aprendi com a bispa Sônia Hernandes:
Quando a minha vontade for diferente da tua, me livra da minha vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, nos dá graça, o bálsamo do Espírito Santo nesse momento renove forças nessa noite. Que o bálsamo do Espírito Santo console corações que estão questionando decisões de tua parte nessa noite. Que o bálsamo do Espírito Santo repare mentes e pensamentos nessa noite. Não nos deixa desistir do Senhor, porque o Senhor é amoroso e não desiste de nós. Nos dá graça de irmos até o fim. Nós queremos encontrar os nossos irmãos todos na eternidade, lá nos céus, onde moraremos contigo para sempre. E a eternidade já começou aqui. Se alguém que nos acompanha nas redes sociais está tomando decisão de te aceitar ou de voltar para Cristo Jesus, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida e transforma essa vida. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu quero que você vire para alguém do seu lado e diga: vá até o fim. E só mais uma coisa, você vai dizer para essa pessoa: eu quero te encontrar no céu. Quero te encontrar no céu. Glória a Deus. Deus nos abençoe, pastor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor Giovanni. É o tipo de palavra, de mensagem que a gente fica uma noite inteira ouvindo, não é? Quem recebeu? Quem concorda? Quem diz amém?